Uma caixa de brinquedo e seu conteúdo tem um peso total de 180 N. Coeficiente de atrito estático entre a caixa de brinquedo e o piso é de 0,42. A criança da figura tenta arrastar a caixa puxando-a por uma corda. A linha A. Se θ é igual a 42 graus, qual é o módulo da força F que a criança deve fazer sobre a corda para que a caixa esteja na iminência de se mover? A linha B. Escreva uma expressão para o menor valor do módulo de F necessário para que a caixa se mova em função do ângulo θ. A linha C. Determine o valor de θ para o qual F é mínimo. É a linha D. Qual é o valor mínimo de F? Os dados deste problema 30 do livro Halliday e Resnick, Fundamentos de Física. Então ele nos fala de antemão que o peso da caixa, juntamente com o seu conteúdo, é igual a 180 N. Por outro lado, nos falou que o coeficiente de atrito estático, μs, é igual a 0,42. Depois nos fala, na linha A, se θ é igual a 42 graus, qual é o valor da força? Qual é a força quando θ é 42? A linha B, ele nos pede escreva uma expressão do menor valor da força necessária para que a caixa se mova em função do ângulo θ. Então está nos pedindo para nós calcular F em função de θ. Mas nesse caso aqui a caixa se move. Quer dizer que se a caixa se move, estamos a falar de velocidade diferente de constante. Aqui nesse caso estamos a falar como o corpo não se move, estamos a falar que a velocidade aqui é igual a constante. Se a velocidade é constante, a aceleração é zero. A linha C está nos pedir determina o valor de θ para o qual a força seja mínima. Então ele fala, determina θ se F é mínimo. Ou podemos retificar, né? Vamos retificar e escrever de uma forma certa. Determina θ se F é igual a F mínimo. A linha D nos pedem que determinemos o valor dessa força mínima. Então, por F mínimo, quanto é que seria? Então, temos aqui os dados retirados, né? Nos deram o peso, nos deram o coeficiente de atrito estático. Linha A, determinemos o θ se determinamos a força se θ é 42 graus, sabendo que o corpo está na iminência de se mover, né? Velocidade constante nesse caso. Na linha B, determinamos a força em função do ângulo quando o corpo se move, velocidade diferente é constante. Na linha C, o θ, se a força for mínima. E na linha D, o valor numérico da força mínima. Ok, vamos lá ver, vamos fazer o diagrama de força desse corpo. Nós estamos a ver que a força está se aplicada nessa direção pelo rapaz. Então vamos primeiro identificar quais são as forças que atuam possivelmente nesta caixa. Se nós dar conta aqui, podemos fazer o desenho aqui, vamos ter que a força aplicada é esta aqui, que esta é a força F, que o meu está a aplicar. Temos aqui a força peso. Temos aqui a força peso. Temos aqui a normal, que é perpendicular à superfície, a força de reação em contrapartida do peso, e temos nessa superfície entre a caixa e a superfície aqui, temos aqui a força de atrito, vamos chamar FAT, podemos pôr estático. Então temos aí, essas são as forças que automaticamente vão atuar neste corpo. Então se nós fazer o diagrama de corpo livre, teremos aqui, basicamente este é o corpo, vamos representar como um ponto material, né? Apesar que não seria certo, porque isto é um corpo que tem massa, então não pode ser considerado um corpo material. Mas só para nos ajudar, vamos chamar que temos aqui a força F se aplicada nessa direção. Ok, temos aqui a força F. Temos aqui o peso. Temos aqui
a força de atrito estático e temos aqui a força a normal. Então temos basicamente essas forças que atuam nesse corpo. E não vamos esquecer que esta força faz com eixo X, faz aqui com eixo X um ângulo θ, que é este. Logo, esta força vamos decompor, né? Vamos só fazer um desenho melhor. Vamos fazer um desenho melhor. Então, temos aqui a força de atrito. Passei como queríamos. Temos aqui temos o peso normal, né? Temos o corpo este. Temos aqui a força aplicada. Temos o ângulo θ aqui. Aqui estamos a chamar que esse é o eixo Y. E aqui estamos a falar que esse é o eixo X. Então temos aqui a força F em X. E aqui nós temos a força F em Y. Temos aqui a força de atrito e aqui nós temos a força peso. Então esse é o nosso diagrama de corpo livre. Vamos trabalhar para OX, né? Vamos lá identificar as forças que atuam em OX. OX, teríamos, quais são as forças? Temos força em X menos força de atrito estático é igual a zero. Zero porque estamos a trabalhar com a linha A, não vamos esquecer, porque o corpo não move-se. No OY, então estamos a falar que teríamos força em Y mais a normal menos peso igual a zero. Então, força em X seria que para este ângulo que está aqui, força em X seria a força cosseno. Então, em cateto adjacent, então fica força cosseno de θ menos coeficiente de atrito estático vezes a normal é igual a zero. Aqui teríamos que a normal será igual ao peso menos força em Y, que será nesse caso a força, vezes seno do ângulo θ. Então, se nós substituir o valor da normal nesta equação aqui, o que teríamos? Teríamos força vezes cosseno menos coeficiente de atrito estático que multiplica peso menos força seno é igual a zero. Se nós trabalhar aqui, vamos ter força fator de cosseno de θ menos coeficiente de atrito seno igual, aqui teríamos coeficiente de atrito vezes peso, né? Aqui fizemos propriedade distributiva. Coeficiente de atrito vezes peso vai dar menos coeficiente de atrito. Quando no outro mesmo fica positivo. E aqui esse com esse vai dar mais. Então aqui no meu fica mais. Depois é só fatorizar o F e fica dessa forma. Então nesse caso o nosso objetivo que é o F seria igual coeficiente de atrito vezes peso sobre cosseno de θ mais coeficiente de atrito vezes seno de θ. Então é só nós substituir isto na forma, estes valores numéricos nesta equação para a força, né? Quando θ é igual a 42 graus. Então o que teríamos aqui? Vamos dar passo. Vamos ter que força
será igual ao coeficiente de atrito, nos falaram que é 0,42, peso é 180. Aqui fica cosseno de 42 graus mais 0,42 vezes seno de 42 graus. Então, esta é a equação que vamos usar para calcular a força quando θ é igual a 42. Então, isso fica 0,42 vezes 180 a dividir por cosseno de 42 mais 0,42 vezes seno de 42. Então, fechando, isso nos dá 79 newton. 79 newton. Então, estamos a falar que a força, quando o θ for igual a 42 na linha A, quando θ for igual a 42, então a força é igual a 79 newton, sabendo que a velocidade é constante. Ok. Na linha B, nos pede para determinar a força em função do ângulo quando o corpo está na iminência de se mover. Então é muito simples, em função daquilo que nós já trabalhamos na linha A, temos aqui na componente X, em vez de 0, aqui o somatório da força em componente X será igual a massa vezes aceleração, uma vez que o corpo se move. Então, se aqui será massa vezes aceleração, no eixo Y não há movimento, a equação mantém. Logo, combinando essas duas equações, aqui em vez de 0, torna-se massa vezes aceleração. Neste passo, logo será massa vezes aceleração. Então, podemos escrever na linha B desta forma. Teremos F cosseno de θ menos coeficiente de atrito que multiplica peso menos F seno de θ é igual a massa vezes a aceleração. Então, essa será a nossa equação. Vamos transformar isso. Vamos ter F cosseno de θ menos coeficiente de atrito peso mais F seno de θ igual a massa vezes a aceleração. Então, fatorizando F, fica F cosseno de θ menos coeficiente de atrito. Aqui falta F, aqui falta um coeficiente de atrito aqui. Coeficiente de atrito. Então, aqui fica mais coeficiente de atrito seno de θ menos coeficiente de atrito peso é igual a massa vezes a aceleração. O objetivo é calcular F. Então, F em função de θ será igual a quanto? Será igual a massa vezes a aceleração mais coeficiente de atrito peso, coeficiente de atrito vezes peso, a dividir por cosseno de θ mais coeficiente de atrito seno de θ. Então, essa expressão de F em função de θ na linha B pedida, né? Quer dizer que para cada ângulo θ vamos ter o valor da força. Então, na linha C, ele nos pede e escreve uma expressão, determina o valor de θ para o qual F é mínimo, né? Determina o valor de θ para o qual F é mínimo. Então, se nós pegar essa expressão que nós temos aqui, podemos determinar o valor de θ para o qual F é mínimo, né? Como é que seria o valor de θ para o qual F é mínimo? Neste caso, se nós pegar nesta equação, ou vamos pegar nessa primeira equação, nesta equação aqui, da linha A, né? Vamos escrever aqui, vamos ter na linha C, eles falaram que força é igual a coeficiente de atrito vezes peso a dividir por cosseno de θ mais coeficiente de atrito estático vezes seno de θ. Ele está nos pedindo para nós determinar θ se F for igual ou se F for mínimo. Quando é que F for mínimo? F será mínimo se a derivada da força em função do ângulo for igual a zero. Então, estamos a falar que F será mínimo se, somente se, d de F em função de d de θ
foi igual a 0. Então vamos buscar o valor do θ nesse caso. Logo precisamos derivar isso em função de θ, né? E só assim vamos calcular o ângulo. Nessa expressão que está aqui, né, derivar essa expressão em função de θ, vamos mandar isso no numerador, vamos transformar essa equação, fica assim, μs vezes P, que multiplica cosseno de θ mais μs seno de θ elevado a menos 1. Estamos de acordo isso, né? Então, se nós agora derivar essa expressão, né, estamos a falar que df em função de d de θ será igual a quanto? Menos μs vezes P, que multiplica essa expressão, mais μs seno de θ elevado a menos 2, né? Isso é derivada da potência vezes o x a derivar. Essa na verdade, essa regra. Y igual a x elevado a n implica que y' será igual a n vezes x elevado a menos 1 elevado a n menos 1 vezes x que deriva, né? Então essa é a regra que nós estamos a usar, a regra de derivação da potência. Então aqui seria essa expressão elevado a menos 1, menos 1 vai dar menos 2 vezes derivada dessa expressão que temos aqui, né? Menos a derivada dessa expressão, aqui vai ser vezes derivada integral de cosseno é seno, derivada de cosseno, aqui vai nos dar menos seno de θ, mais derivada de seno é cosseno, então fica μs vezes cosseno, né? Então temos isso. Agora, essa expressão é igual a 0. Nessa expressão, se for igual a 0, estamos a falar que 0 é igual a menos μs vezes P, que multiplica menos seno de θ, mais μs cosseno de θ a dividir por cosseno de θ mais μs seno de θ, tudo isso elevado a 2, né? Mandamos isso embaixo, fica elevado a 2. Este aqui, quando multiplicar por 0, fica 0. Isso tudo igual a 0, isso vai dar 0. Vamos ficar com essa expressão aqui. Ficaremos com essa expressão assim. Menos μs vezes P, que multiplica menos seno de θ, mais cosseno de θ, isso é igual a 0. Então estamos a falar aqui menos seno de θ mais cosseno de θ. Aqui falta um μs aqui, falta isso. E também mais μs cosseno de θ igual a 0. Aqui aplicamos anulamento do produto, isso é igual a 0. E esse também deve fora igual a 0. Ficamos com isso. Quer dizer que estamos a falar que μs cosseno é igual a seno. Logo, se nós mandar o cosseno a dividir, vamos ter tangente. Fica igual. Né? Vamos dar passo por passo para ajudar esses jovens que estão aqui. Então isso fica seno sobre cosseno igual a μs. Seno sobre cosseno é tangente, então vamos ter tangente de θ igual a μs. Implica que θ é igual a arco cuja tangente é igual a de μs, não é assim? Então θ é igual a arco tangente de μs, que é 0,42. Então isso vai nos dar 22,7, então podemos considerar 23 graus. Então esse é o ângulo quando a força é mínima, né? Olha o θ quando a força é mínima, essa é a linha C. A linha D nos pede para calcular essa força mínima. Se for para calcular essa força mínima, já sabemos que derivamos a partir daqui na linha D. Então estamos a falar que a força mínima será com o θ mínimo, não é assim? Então será igual a quanto? Será igual a μs vezes P,
a dividir por cosseno de θ mais μs vezes seno de θ. Então, aqui o θ tem que ser θ mínimo, né? Quer dizer que aqui estamos a falar que θ é mínimo, aqui também estamos a falar que o θ é mínimo, né? Então, esse valor do θ mínimo que nós encontramos aqui. Então, é só nós substituir. O que teríamos aqui? Teríamos 0,42 vezes 180 a dividir por cosseno de 23, que é o valor do θ mínimo, mais 0,42 vezes seno de 23. Então, aqui podemos determinar o valor da força mínima, né? Então, isso vai ser cosseno de 23 mais 0,42 vezes seno de 23. Então, isso vai nos dar 69,7. 69,7 podemos falar que isso é igual a 70 newton. Então, até aqui está resolvido a linha C, a linha A, a linha B do problema 30 do livro Halliday e Resnick, né, no capítulo de força e movimento. Então, até aqui estamos juntos. Estamos juntos, tá?